Eu queria saber qual que é a compreensão que vocês têm sobre a vida após a morte. Nós temos alguma evidência de que é possível que tenha vida após a morte? Vocês acham que essa narrativa de que vai ter uma vida eterna é uma mentira, assim? Muito bem, não sei quem começa. Falando de Exatamente. vida, eu vou dar o Fica, meu fica pitaco livre, aqui. cara. Igual a gente tava batendo Sim. papo. Prazer enorme estar aqui contigo, Cauê, Edson também. Valeu. Olha só, ciência, né? Somos cientistas, sou cientista. Ciência é a busca do conhecimento com base em evidências, tá? Então, o que eu tenho para contribuir nessa conversa é trazer evidências sobre a vida e depois sobre religião, fé, a gente pode falar um pouco. E o que eu te digo é que não há evidência de vida após a morte. A morte, por definição, é o fim da vida, né? Então, uma vez que a gente morre, a gente não tem, né, essa questão, por exemplo, de uma alma ou de um espírito que seria alguma coisa extracorpórea, né, que eventualmente iria para uma outra pessoa. Isso aí são explicações que a gente tinha para alguns fenômenos lá na Idade Média, lá na Idade Antiga, quando a gente não sabia que a mente era uma propriedade emergente do cérebro, por exemplo, né? Uma coisa assim, vamos assim, dos primórdios da evolução cultural da humanidade para a gente tentar explicar o mundo. E é até meio que um anacronismo, uma coisa assim, até curiosa para mim, em pleno ano de 2025, a gente continua usando esses termos não só de maneira figurada, porque eu falo alma, espírito, mas não referindo à alma, né? A gente fala, às vezes, a pessoa tem uma alma boa, não porque a gente acredita que ela tenha uma alma de fato, mas porque ela é uma pessoa bondosa. Mas tem gente que acredita que, de fato, existe alma, espírito e vida após a morte, só que o que eu posso te falar como cientista é que não há nenhuma evidência em relação a isso, tá? Então, a morte, de fato, é a morte, né? Na questão da fé e na questão da religião, né? Ou da não religião, eu acho que, né? Não sei, Edson, se tens alguma coisa complementar em relação a isso, mas é a minha visão como cientista, Cauê. Você acha que essa narrativa é meio que uma mentira, assim? Ela foi, não é, eu não gosto muito da palavra mentira. Eu acho que ela foi a melhor explicação no momento da humanidade em que a gente não tinha evidência científica, em que havia talvez uma importância de um certo senso de otimismo numa sociedade muito, vamos botar assim, cruel, ou que a vida era muito dura, por exemplo, lá na antiguidade, no período medieval, que se você não acreditasse que haveria algo depois desse sofrimento todo, aí, imagina, a pessoa talvez perdesse a cabeça, entendeu? Então, essa coisa dava uma esperança para as pessoas que lá na frente, quem sabe, apesar de todo o sofrimento que eu estou tendo aqui, beleza? Lá na frente eu vou me dar bem, lá num outro plano ou coisa desse tipo. Mas a gente, nos últimos 400 anos, tem ciência, né? E a ciência busca o conhecimento com base em evidência. Não há nenhuma evidência, né, que exista algo além disso. Não há evidência para alma, não há evidência para espírito, não há evidência de vida após a morte. E, além disso, graças ao avanço científico, a vida hoje, para quem tem acesso, né, ao conhecimento, à informação, à tecnologia, não é o sofrimento que era na Idade Média, não é o sofrimento que era na Idade Antiga. A gente vive hoje melhor que reis, que rainhas viviam há 200 anos, tá? Então, a gente começa a trazer para o terreno da razão, para terreno do Homo sapiens, realmente dos seres humanos, né? E essa consciência de que a gente tem que aproveitar a vida, beleza? Quando eu penso na morte, a morte me lembra, né, a existência da morte de fato, de que depois daquilo não vai ter mais nada. Isso me lembra da importância de viver intensamente a vida, né? Me lembra que, não, se o Cauê me convida para um podcast, cara, eu vou lá no podcast. Ah, é sábado de manhã, eu vou ter que pegar um voo de Floripa. Foda-se, eu gosto de ter esse papo, quero conhecer o Edson, quero estar aqui, quero ter essa interação, faz parte da minha vida, vou deixar de viver? Não, cara, isso para mim é viver, né, com uma certa intensidade, sabendo que depois tem a morte, não porque, né, eu vou ficar agora de braços cruzados, né, ah, não, é isso aí mesmo, tô conformado, ah, não, lá na frente, aí sim, aí vem a glória, ou sei lá o que, não, cara, é agora. A Sim. vida é agora para ser vivida agora. Por isso devemos aproveitar ela ao máximo, assim. Na minha opinião. Aproveitar ao máximo não quer dizer ficar fazendo merda também. Não é Sim, isso, tá? sim. Não Com é isso que certeza. não é isso que eu tô dizendo, assim, é aproveitar conscientemente a vida. É ter noção da finitude da vida. Às vezes eu acho assim, Cauê, né? Eu vou fazer 50 agora, né? Eu não sei, eu prefiro viver 50 anos intensamente. Na verdade, sim, eu prefiro viver 120 anos intensamente, tá? Mas entre viver 120 anos sem muita intensidade e 50 intensamente, eu vou viver os 50 intensamente, entendeu? Sim. Você Eu, pode elaborar em cima disso também, Edson? Claro. No caso, atualmente, eu falo que sim, é uma história mentirosa. Em relação ao que o Alberto trouxe, no começo não era mentira mesmo, porque era o que você tinha, podemos falar como uma mitologia, né? Ou seja,
tem eventos específicos que acontecem na humanidade, tem todo esse sofrimento que ele bem descreveu, e ainda bem antes, se você for pegar aí mais ou menos por volta de, talvez mais ou menos 10 mil anos, onde você vai ter pessoal na agricultura, a galera se reunindo e tendo uma maior conscientização a respeito da finitude da vida, ou vendo pessoas morrendo, muitas vezes vivendo bem pouco e todo o sofrimento e não tendo acesso ao que nós temos hoje com saúde, com medicação e tudo mais, imagina o desespero que a galera tinha. Então é até natural você pensar o seguinte, de repente tem alguma força sobrenatural que está agindo sobre ela e de repente a gente pode se encontrar depois fazendo alguma coisa. Pode criar esse tipo de viés. Nós temos vieses cognitivos que podem nos levar a pensar que tudo tem um propósito, uma teleologia em si, e que de repente tem algum agente sobrenatural. E pensando nisso, até por causa de sobrevivência, a gente pode sim extrapolar. Então, eu tenho um sentido, eu tenho um agente sobrenatural, por que não, quando a gente morre, a gente também não continua de alguma maneira? E aí, quando a gente pensa numa vida após a morte, a gente tem que ver não só do ponto de vista da maioria do povo brasileiro, mais de 80% é cristã. A gente teria que ver também ao ponto de vista de um espírita, de um ponto de vista que também pega de um budista ou do hindu ou um hinduísta, que você não teria a vida após a morte é o quê? Não, você vai reencarnar. De repente, você pode chegar num nível tal de iluminação que você não reencarna mais. Então, você pode ver que é bem diferente do ponto de vista cristão ou até do muçulmano, onde você vai ter o quê? Morreu, não tem essa reencarnação. Você vai ou estar para sempre no bem bom com Deus ali lambendo as botas dele, porque você tem que ficar adorando ele, né? Porque ele tem um problema de narcisismo. Ele tem, é? Na verdade, ele não existe, né? Mas, Caramba, mas essa aí eu não sabia muito não, mas bora. Mas ele exige adoração. Então, se exige adoração, tem problema psicológico. Agora entendi. Essa é a ideia. E do mesmo jeito, se você não seguiu aquilo, você estará sofrendo eternamente. Então... Você tem que fazer uma escolha. Você tem que fazer uma escolha. Então já não é livre-arbítrio também, né? Porque é um dilema, digamos assim, a pessoa, você escolhe e fica bem, ou você não escolhe tudo bem, só que você vai se lascar grandão e fui eu que preparei isso para você. Então não faz sentido. Por isso que eu falo, hoje, com o conhecimento que o Alberto trouxe aí, 400 anos de ciência, com a razão, com tudo provando, inclusive pessoas religiosas querendo provar não só que a Bíblia era verdade, mostrando que ela não é. A arqueologia, tem muita gente que começou a fazer estudos arqueológicos para provar que a Bíblia era verdade. Você descobre que não é, entendeu? E você tem a Fundação Templeton, que é John Templeton, um cara que não sei nem se está vivo ainda, mas ele investia milhões de dólares e tem esse instituto ainda, que é de pesquisa científica e que a ideia é fazer a ciência e a fé estarem juntas. Até hoje, você não tem nenhuma evidência que prove, por exemplo, que tem esse mundo sobrenatural ou que tem a vida após a morte. Absolutamente nada. Tem gente na ciência fazendo ciência com metodologia mesmo científica, mas com esse viés de fé. Sim. E você não tem evidência sobre isso. Tem aquela parada das experiências quase morte, né, e tal. Exatamente. Só que não há evidências, né? Então, e quase morte não morreu, né? E outra coisa, boa. A de quase morte, ela está totalmente ligada à cultura do sujeito que foi mesmo. experimentou isso é estudado, né? Aliás, até tem um artigo que ele mostra 3% dos americanos relatavam ter experiência de quase morte, né? E dos americanos, a imensa maioria também é protestante, é cristã. Se você for pegar a experiência de quase morte de um muçulmano, você acha que ele vai ver o quê? Jesus? Não. Ele vai pensar em Maomé, ele vai pensar em Alá, ele vai pensar no Alcorão, nos ensinamentos dele. Se um hindu, lá na Índia, mais de 1 bilhão de pessoas que têm a fé no hinduísmo, que tem uma variedade gigantesca, eles não vão simplesmente ter a mesma experiência de quase morte que as outras pessoas dos americanos ou brasileiros possuem. Ou seja, claramente evolução cultural, da cultura que a pessoa está. A religião, a fé é completamente cultural. Ela depende do local onde a gente nasceu, entendeu? Se a gente tivesse nascido em um país extremista, muçulmano e tudo mais, teocrático, a gente estaria dizendo que a chance da gente acreditar naquele Deus seria muito maior, superior, né? Totalmente, que a gente seria totalmente doutrinado, né? Uma lavagem cerebral aí, não sei se é uma lavagem, uma sujeira, mas de qualquer maneira é uma coisa no cérebro que vai fazer com que você acredite que aquele tipo de visão de mundo é o correto. Só que quando você analisa todo o resto, você vê que cada um tem uma visão diferente. Então já estaria errado aí também. Se existe um mundo sobrenatural e uma vida após a morte, qual que é a correta? Gostaram do corte, galera? Deixem o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.